DC Studios em dúvida entre Damian Wayne e Tim Drake para o filme dos Jovens Titãs e o que isso significa para a cronologia do DC Studio é o que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. E aí, sejam bem-vindos à Força de Aceleração, e hoje eu tô aqui para falar sobre o filme dos Jovens Titãs e ao mesmo tempo uma notícia que acabou de sair, que a DC Studios está na dúvida se o Robin do filme dos Jovens Titãs vai ser o Tim Drake ou o Damian Wayne. É isso que a gente vai discutir aqui. Bom, começando, o que essa dúvida implica? Primeiro, qual é a minha teoria de ele estar com essa dúvida? É que eles não sabem quando vai estar pronto o filme do Batman. Provavelmente eles estão pensando, se a gente conseguir fazer o filme do Batman antes, a gente coloca o Damian. Se não, a gente vai ter que colocar o Tim Drake, pois talvez o filme dos Jovens Titãs está com a produção mais adiantada. Infelizmente, isso indica que a DC Studios não está tão planejado assim, e apesar que isso confirma o que o James Gunn falou, né, que as produções só vão andar se tiver roteiro e tudo ocorrendo bem, não vai passar a carroça na frente dos bois. Aí vai de você também aí pensar se isso é bom ou ruim, se isso significa uma falta de planejamento ou um bom planejamento para não ter produções ruins. Agora vamos falar um pouco sobre o filme dos Titãs, que por isso que eu tô gravando esse vídeo. Qual é a minha opinião e qual deveria ser a formação dos Titãs pro DC Studios? Com certeza é a formação do Geoff Johns, da fase do Geoff Johns, pelo menos o início ali, né, porque depois o Geoff Johns troca por uma formação onde tem o Kid Demônio e a Devastadora, mas a primeira parte da fase dele é essa formação que pra mim seria ideal, pois a gente tem os clássicos como Robin, Tim Drake, Estelar, Cyborg, Superboy, Mutano, Ravena, Moça Maravilha. E a gente tem o Bart como Kid Flash. Sim, ao contrário da maioria das pessoas que eu vejo assim postar principalmente no Twitter, eles querem o Ace. Mas, pra mim, o Bart merece muito mais, porque posso acabar sendo hateado aqui nos comentários, mas desculpa, o Ace é só uma cópia mal feita do Wally. Ele foi criado para substituir o Wally, só que não deu certo, então eles colocaram como se fosse primo, ok? Então eu acho que ele não merece tudo isso, virar um live action. Afinal, ele já ganhou um live action com o The Flash, tirando totalmente o protagonismo do nosso Wally original, né? Então eu acho que no mínimo deveria ser o Bart. Mesmo o Bart tendo o título dele como Impulso, qual seria a minha proposta, né? Ele é introduzido no filme dos Titãs como Kid Flash, e depois ele se torna um Impulso e faz parte da família Flash. Pra mim, esse seria o ideal. Ou mantém ele como Kid Flash, que é o que pra mim deveria ter sido até hoje. Ele ter sido Kid Flash pra sempre e depois se tornado o Flash como ele se tornou. Só que depois voltaram atrás na ideia, né? Mas daí não é porque a ideia dele virar o Flash é ruim, mas sim porque foi mal construído isso, né? Eles quiseram apressar a coisa, acabar com o Wally. Eles tentaram acabar com o Wally botando o Bart, depois tentaram acabar com o Wally colocando o outro Wally, mas nenhuma dessas tentativas deu certo, porque o Wally é o Wally, ele é icônico, ele marcou aí uma geração de leitores, né? Muita gente, eu acho que começou a ler quadrinhos, quem era o Flash vigente era o Wally, ou mesmo quem assistia a animação da Liga da Justiça, também, pra eles o Flash definitivo é o Wally. Mas tá aí, agora, se vier a formação mais nova com o Ace, eu também não vou hatear, né? Eu sou um cara muito tranquilo com essas coisas, porque querendo ou não, eu não gosto do surgimento do Ace, né? Ele surgiu com uma ideia maligna, vamos dizer assim, né? Mas conforme foi passando o tempo, ele foi escrito pelo Joshua Williamson, até mesmo foi escrito pelo Jeremy Adams, ele se tornou um personagem interessante. É só que eu tenho essa birra com ele de tipo, no fundo a DC queria substituir o Wally com ele, então se ele fosse um personagem único, com outro nome, talvez eu gostasse mais do personagem, entende? Por isso que eu acho que o Bart merece mais ser o Kid Flash do DCU. Mas se o Ace for, ok, bora pra cima, que tem uma produção foda com o Ace. Apesar que o Ace já tem uma produção muito boa, que ele é muito bem feito, que é na série The Flash. Lá ele tem uma construção muito boa, ele é introduzido de uma forma boa, ele é um bom personagem, um personagem carismático. Eu posso não gostar
do surgimento dele e dele como um personagem. Só que eu entendo o valor dele. Por isso que eu tenho minha preferência, que é o Bart. Mas se for o Ace, tá tudo bem. Contanto que os outros que eu falei se mantenha. Eu prefiro o Tim do que o Damian. Damian deixa no núcleo do Batman. O Mutano tem que ter. Cyborg tem que ter. Ravenna, com certeza, eu queria muito ver a Ravenna em live action, assim, bem feita. Estelar, tem que ter, obviamente, ainda coloca ela com aquele cabelão. E tem que ter o nosso querido Asa Noturna, não como membro, mas talvez ali, pelo menos no filme, pra ter algum objetivo pra trama. Mas tá aí, essa foi minha conversa rapidinho sobre essa notícia de que talvez a DC Studios está em dúvida entre o Tim e o Damian, e ao mesmo tempo eu usei esse vídeo pra falar sobre o que eu penso, o que eu quero que seja a formação dos Titãs no DC Studio, e também já deixei minha opinião aqui. Se você discorda, não precisa xingar, beleza? É só minha opinião sobre o que eu penso do Ace e o que eu penso do Bart, né? Que o Bart, pra mim, ele merece destaque. Porque, no fundo, era pra ele ter se tornado o Flash. Não que eu queira que o Wally deixe o manto, mas você entende? Era pra ele estar sendo construído pra o próximo Flash ser ele, mas ele não foi. Quem vai ser o próximo Flash? Algum dos filhos do Wally. E tá tudo bem também. Quer dizer, hoje em dia, já que já aconteceu a cagada, eles já ferraram com o Bart. Então agora, meu candidato para ser o próximo Flash, que eu acho que uma hora vai acontecer, só falta desse ter coragem, é a Harry, filha do Wally, ou a própria Avery. Sim, porque eu acho que o Jay, ele merece, mas o Jay, ele não é um Flash, né? Ele só tem poderes da força de aceleração. Agora, quem mais tá candidato? O Ace, eu já falei que eu acho que ele não merece. Depois não tem mais candidatos aí jovens, só o Bart, mas o Bart eles já desistiram da ideia, a não ser que volte atrás, mas daí vai ter que redesenvolver, não sei se essa palavra existe, o nosso querido Bart. Só deixando uma observação final, o Bart foi adaptado na série The Flash também, lá ele é muito bom, o traje perfeito, mas eu acho que ele merece mais pessoas conhecer ele, né? Porque eu também não conhecia antes de começar a ler os quadrinhos. Mas é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike e até o próximo vídeo.